E Simon já tinha ouvido ele falar sobre isso que ele ministrou hoje, e ele fala, né? O Pai Nosso vem antes do pão nosso. Primeiro você tem comunhão com Deus, depois Ele supre você. Amém? E existe um pão nosso para cada dia. Existe algo novo da parte de Deus para cada dia. E lá em Mateus 6,10, quando Jesus também está falando sobre essa oração, Ele fala, faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Você tem vivido o céu na terra? Porque manifestar o céu é para aqueles que são filhos. E eu e você carregamos o Rei do Reino. O Rei do Reino dos céus. Nós carregamos a presença, nós carregamos o Espírito Santo. E eu e você não podemos andar aquém daquilo que Deus já falou em sua palavra, sobre intervenções divinas, sobre manifestações do céu aqui na terra. E eu sei que muitas vezes nós estamos num culto de oração porque nós estamos, e não me entenda errado, às vezes a gente vem porque a gente está sufocado, pressionado, e a gente lembra, eu vou no culto de oração porque eu vou orar lá para Deus me dar a resposta. E está tudo bem, está tudo certo. Existe a oração de petição. Mas eu e você precisamos aprender da presença do Senhor. Nós precisamos aprender a sentar na mesa com o Pai. Aleluia. Porque nós, quando sentamos na mesa com o Pai, nós temos comunhão com Ele. Aleluia. Seja feito aqui na terra como é no céu. E uma das chaves que o Senhor nos deu para que a gente possa desfrutar do céu na terra, dessas manifestações, é a oração em línguas. E é interessante porque às vezes as pessoas oram, e a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14 que a nossa mente realmente fica infrutífera. Mas o seu espírito não fica perdido não na oração em línguas. Pelo contrário, quando você está orando em línguas, você está edificando, você está gerando coisas que você vai viver. Você está gerando situações, você está gerando livramentos. Paulo fala em Romanos que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, até com gemidos. Ou seja, não tem palavras vocais, mas com gemidos. Então nós temos o ajudador. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a fluir nessa oração. Eu estava lembrando hoje, e Vivian está aqui, quando tinha a oração de 6 da manhã às 6 da noite na sala do Rema. Antes eram os pastores, lá em cima, por um tempo era pastor João, pastor presidente. Depois ele abriu para a igreja e era de 6 da manhã às 6 da noite na sala do Rema. E eu ficava no horário de 11 às 12, das 12. Via Vivian lá, Cristiano e Stephanie, era o tempo da transição. E tantos outros, e eu me lembro que eu ali orava, gerando, orando, era 50 minutos orando, 10 minutos de palavra. E muitas coisas que eu vivi, alguns lugares que eu passei, foram geradas nesses momentos de oração, que pareciam que não estava acontecendo nada, mas eu estava edificando, eu estava gerando. Como é que está a sua saúde espiritual em respeito à oração em línguas? Eu sei que é nos falado que a oração em línguas você pode orar no carro, na hora que está lavando a louça, e eu concordo. Mas existe um ambiente específico
que você deve se colocar para gerar. Existe um ambiente específico que você para tudo. E é você e o Pai. E você começa a orar ali. E como o pastor Bud mesmo fala nesse livro aqui, oração eficaz. Ele fala, de fato, quero incentivar a todos a orarem em línguas e interpretar para si mesmo durante seus momentos de oração. É algo que fazemos pela fé. Pode ser que algumas vezes Deus queira comunicar algo a você. Ele vai lhe conceder as línguas e depois você crê e as interpreta para si mesmo. Paulo disse que é como uma profecia. E ele queria que todos falassem outras línguas e que também profetizassem. Como está lá em 1 Coríntios 14, 5. Está disponível para quem crê, irmãos. Eu fico imaginando, eu lendo esse livro e o pastor Bud falando isso, né? Você orando em línguas e profetizando para si mesmo. Comunicações do Espírito, da parte de Deus, e você profetizando para si mesmo. Cássio, mas isso não é loucura? Para o mundo é, para você que é filho de Deus não é. Se Davi, numa antiga aliança, falava consigo mesmo, bendiz a minha alma ao Senhor. Davi falava para a alma dele, Davi falava para ele mesmo, e Davi estava numa antiga aliança. E eu pergunto, como é que está seu nível de oração em línguas? Paulo fala em 1 Coríntios 14, ei, como foi falado aqui no livro, 1 Coríntios 14, ei, eu quero que você ore em línguas, mas também profetize. Porque a oração em línguas é a porta para as manifestações do Espírito. E começa falando sobre profetizar. Cássio, mas eu não sou profeta. Ele não está falando aqui do ofício do profeta. Ele está falando aqui em você se comunicar com o Pai, pegar a informação do coração de Deus e começar a declarar aqui na terra. Porque quando você libera o céu na terra, as coisas acontecem. E muitas vezes nós acabamos perdendo essa essência de parar, entrar no seu quarto, no secreto, gerar, e o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Eu sei que cada um de nós tem nossos afazeres. O nosso dia a dia é corrido. Parece que nem 24 horas, se botasse 36, eu acho que ia ser mais corrida ainda. Digo eu, que agora estou com um menino de 2 meses. Arthur está com a menininha também, 3 meses. E fora Augustinho. Para quem tem filho, a correria e filho pequeno. Mas dá. Dá para você parar. Dá para você entrar naquele lugar e gerar o céu dentro de você. E quando as coisas acontecerem, você vai entender. Foi quando eu parei para gerar isso. Foi quando eu parei para orar. Eu me lembro da oportunidade que eu servia no Grupo Vida. E orando, antes de ir para as cruzadas nas cidadezinhas com o pastor Raul. E tive um sonho com um menino de cadeira de roda. Me lembro até hoje o nome dele, Itamar. Parece o nome de uma pessoa adulta já, né? Uma criança, um adolescente. Uma criança, 12 anos. Vi esse menino na cadeira de roda. E a gente foi para determinada cidade e se espalhava para evangelizar, né? Porta em porta. E eu estava acompanhado com 2 senhoras. E eu lembro que elas, vamos nessa rua aqui. Eu disse, não, tem algo nessa outra rua aqui. Vamos nessa outra rua. E aquele sonho sempre vindo, aquela cadeira de roda sempre vindo. Quando a gente entra na rua, umas casinhas, eu não lembro o nome da cidade. Se eu não me engano, era Picuí. E eu vi a cadeira de roda na calçada. Eu disse, meu Deus, é agora.
Vamos lá. E fui, cheguei lá, estava um menino com os tornozelos, não sei nem dizer a palavra. Ele tinha tido um problema, não tinha tomado uma vacina quando era criança e aqueles tornozelos dele atrofiaram, estavam tortos. E o pai dele já estava com uma cerveja, ele ligar o radinho para tomar uma. E eu, opa, paz do Senhor, posso falar de Jesus? Aí ele, eita, já escondeu a cerveja. O povo do interior, né, tem esse respeito. Eu disse, não. Aí eu percebi na hora, é com ele. E eu disse, vocês duas conversam com ele, que eu vou conversar com esse menino. E eu comecei a falar, como é seu nome? Itamar. E na hora que eu comecei a conversar com ele sobre Jesus, e Deus começou a revelar o coração daquele menino, palavra de sabedoria, conhecimento. E eu comecei a falar, esse menino abriu os olhos, assim, arregalado, disse, quem contou a minha vida para esse homem que nunca eu vi na face da terra. E ele começou a chorar, e o pai dele parou de conversar, as duas que estavam comigo pararam, ficaram tudo olhando. E eu disse, você vai andar é hoje. Eu me agarrei com esse menino, levantei ele da cadeira de roda. Eu não sei quem mais chorava. Mas veio uma compaixão tão grande naquele lugar. E de repente lá vem a mãe, a avó, o irmão. Acho que tinha umas 15 pessoas dentro de casa. E veio todo mundo para aquele terraço pequeno. E aquele menino firmou os seus pés. Eu não sei como foi. Porque milagre se vive. E aquele menino ficou em pé. E o pai dele chorava. E a mãe chorava. E eram agarrados, um abraçado. E eu não conseguia mais falar de tanto chorar. Aí esse menino do nada falou assim, eu quero Jesus. Onde é que assina? Oh, aleluia! Sabe, eu e você carregamos o céu. Nós carregamos a presença. Paulo fala em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 14, quando ele vai orar pela igreja de Éfeso. Ele fala, ei, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou ele à direita de Deus. É esse poder que habita dentro de mim e de você. E quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós geramos no Espírito, você está apto para intervenções divinas. Se você não é batizado no Espírito, hoje é uma noite para você ser batizado. Porque isso faz parte do plano divino. Mas se você é batizado no Espírito e não tem parado para gerar, hoje é uma noite de você colocar essas águas dentro de você para borbulhar de novo. Hoje é uma noite da chaleira pegar fogo. Aleluia! Intervenções divinas. Qual é a sua causa, diz o Senhor? Porque Ele é o último a dar a sentença, não é o diabo. Amém? É Ele que bate o martelo. Aleluia. Deus está falando. Aleluia. Existem sentenças que o diabo falou. E Deus não bateu o martelo, porque Deus não tem parte com o diabo. Existem coisas que Deus quer intervir hoje. E eu percebo no Espírito que tem pessoas aqui que você veio para cá como se fosse o último momento. Tipo, eu preciso resolver essa situação. Mas não é você que vai resolver, é o Senhor. Sabe, nesses 2 meses e poucos dias do meu filho Mateus, Flavinha é testemunha.
Oh, aleluia. Eu pude ver a mão de Deus agindo no parto do meu filho. A gente não tinha, na última ultrassom, não tinha visto que ele estava laçado e invertido. Em vez de ele nascer olhando para baixo, ele nasceu olhando para cima. Parto normal. Minha mulher, Tâmara, te amo, está assistindo. Meu amor, meu filhinho. E quando ele nasceu sem sinal de vida. Estava lá. E eu lá com Tâmara, Flavinha do lado. E a gente não escutou o choro. Aí eu fiquei, aí Flavinha, Carlos, vai lá, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei para trás, estava o enfermeiro obstetra reanimando meu filho. Eu disse, não. Eu dei uma promessa. Me agarrei no braço do enfermeiro, peguei no braço dele, peguei no menino, comecei a declarar. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho autoridade sobre a vida de Mateus, porque foi você que me deu ele. E eu declaro vida sobre Mateus. Eu não aceito, e comecei a orar, e Flavinha começou a orar, Tâmara sem saber, anestesiada. E a gente orando. E o enfermeiro lá, batia, botava o dedo na boca e nada. Acho que foi há cerca de 1 minuto e 1 minuto e meio nessa. E de repente ele começou a chorar. Aí parou. E chorou. E parou. E de repente começou a chorar. Sabe, naquele momento foi algo tão sobrenatural que eu não sabia nem mais como é que estava a situação. Mas eu lembro que veio uma ousadia tão grande dentro de mim. Por quê? Porque era algo que me pertencia. Foi algo que Deus me deu. O que Deus te deu e você ficou calado? E o diabo pegou e bagunçou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem jeito. Tem jeito. Paulo fala para Timóteo: ei, eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. Você precisa ser ousado. O que é que está faltando para você ir para cima? Se você já tem todas as ferramentas, você já carrega o poder dentro de você. O que você precisa fazer? Aleluia. É você crer. Orar e crer. Está resolvido. Vai acontecer. Eu creio até o final. Eu estou plenamente convicto. Vai acontecer. Aleluia! Deus não te chamou para sair perdendo. Porque a Bíblia não tem isso. A Bíblia que eu tenho, que você tem, diz que você é mais que vencedor. Oh, aleluia! Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E Ele sabe como agir. E a oração em línguas vai te comunicar como tomar as decisões, como fazer a escolha certa, como agir. Você tem a resposta. Vou dizer de novo, você tem a resposta. Está dentro de você. Não tome decisões precipitadas por conta das pressões. Lembra do rio que eu falei no início? Quando você está num rio que as águas te levam à calmaria.
a refrigério, a descanso, porque você não está colocando força. Você está ali, ó. E deixa Deus te levar. Deixa Deus conduzir. Oh, aleluia. Você de camisa amarela que está com o menino. Aleluia. Eu não vou pedir para você ficar de pé porque ele está descansando do seu lado. Mas existe uma ação de Deus sobre a sua vida. Em coisas que você tem gerado em oração. Você não desistiu. Quando muitos disseram que era para você desistir. Oh, aleluia. Mulher de fé. De grande fé. Permaneça. Permaneça nesse lugar. Porque é nesse lugar que o Senhor te encontrou e Ele vai te encontrar com aquilo que você tem gerado. Vai se levantar situações, como tem se levantado, que parecem que vai te sufocar. Mas o Senhor está dizendo, eu que dei fôlego de vida a você, eu que estou resolvendo essa situação. Aleluia. Aleluia. Receba refrigério. Essa intervenção divina está acontecendo sobre a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que a intervenção divina tem que ser instantânea. E tem casos que é instantâneo. Mas tem situações que você precisa perseverar. Perseverar em oração. Paulo fala, ei, orai sem cessar. Ele não está dizendo que você vai andar 24 horas orando. Não vai falar com o povo. Oi, viva, oi, oração. Não. Ele está dizendo, ei, você precisa entender que existe uma comunicação que não pode ser perdida. Quem já foi para um lugar que perdeu o sinal da internet? É horrível. Você fica querendo se comunicar e não consegue. Graças a Deus, porque Deus ele não trabalha com satélite, com antena, com essas coisas. Ele só precisa que você esteja conectado, consciente da presença. Consciente da presença. Fica de pé. Aleluia. Quando eu vi essa imagem, aleluia. Era como coisas do céu viessem sobre nós essa noite. Aleluia. 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 Faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Faça a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida como é no céu. Como é que você tem orado ao Senhor? Oh, aleluia. Queria que nesse momento você, o pessoal do louvor, Vivian, essa aqui. Queria que você se consagrasse. Você se conectasse com o Senhor. Se colocasse como uma entrega mesmo ao Senhor. Esse é o primeiro passo para que você possa entender o que Deus tem para você. Como você pode desfrutar desse céu na terra. Então se consagra ao Senhor. Ora a Ele. O que é que você precisa? Deixa de segundo plano nesse momento. Se conecta com Ele. Desfruta da presença dEle. Ele é o seu Pai.
E deixa eu dizer, no céu não tem falta de nada não. Vou dizer de novo, no céu não tem falta de nada. E você é embaixador do céu. Você é embaixador do reino. Você está de passagem aqui. Então o embaixador, ele desfruta daquilo do reino que ele faz parte. Então, esse é o momento de você se conectar com o Senhor. Amém? Vivian? Oh, aleluia. Pai querido, Obrigado. eu te amo. Pai querido, eu te amo. Pai querido, eu te amo. Pai querido, eu te amo.